Bíblia, abra sua Bíblia, segundo Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 6, atente a essa palavra, segundo Reis, capítulo 6, e Deus vai falar ao seu coração, amém, gente? Em nome de Jesus, glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus tem feito milagres, maravilha no meio de nós, curado, prosperado, Deus vai continuar fazendo, amém? Por quê? Por causa da palavra de Deus, com sinceridade, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Segundo Reis, capítulo 6, nome de Jesus, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Tem gente que me pergunta assim: pastor, como é que o senhor trabalha com dízimo, com oferta? Eu digo de forma natural, quem abençoa é Deus. A minha resposta é essa: quem abençoa é Deus. Segundo Reis, capítulo 6, quem achou, diga glória a Deus. Põe a mão na sua Bíblia, se você não tem, põe a mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, fala comigo na tua palavra. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 24. O título na minha Bíblia diz assim: reina fome em Samaria. Olha o que diz: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, e todo o seu exército subiu e saqueou a Samaria. E houve grande fome em Samaria. Olha só: eis que saquearam a ponto de se vender cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Misericórdia. Olhe para mim. A Síria representa o inimigo do povo de Deus. E a palavra diz que o rei da Síria juntou um exército e invadiu a cidade de Samaria e saqueou aquela cidade. E deixou o povo passando fome, mas passando tanta necessidade, que o povo estava comprando para comer, viu? Cabeça de jumento e esterco de pomba. Você sabe o que é esterco, não sabe? Sim ou não? As fezes da pomba. O povo estava comprando para quê? Para se alimentar, porque os inimigos tinham invadido a cidade e tinham levado tudo. Porque os inimigos tinham invadido a cidade e tinham tomado tudo, e o povo estava sofrendo. Naquela época, a fome, a escassez de alimento, era de alimento. Mas hoje tem muitas pessoas que na sua vida, que na sua família, está vivendo uma fome, está vivendo uma escassez. E muitas das vezes a fome ou a escassez, ela não é só a falta de alimento, pode ser a falta de alimento também, porque nosso país hoje, não vamos esconder, existe fome no meio da nossa sociedade. Mas eu digo não só a fome de alimento, mas tem muitas pessoas que estão passando fome na saúde, porque não tem saúde, é dor, é enfermidade, é uma doença daqui, uma doença que surge dali, e a pessoa vive na mão dos médicos, a pessoa vive à base de medicamentos. Tem outros que a fome que ela tem passado é na família, é desunião, é separação, é traição, é brigas, confusões, é álcool, drogas, perseguição na família, familiares sendo perseguidos. Hoje existem várias maneiras
da gente interpretar a palavra fome aqui na Bíblia. Fome, porque tem muitas pessoas que estão passando fome financeiramente falando. Por quê? Dívidas, sem ter condição de pagar. Ela quer quer construir, ela quer comprar a sua casa, quer terminar aquela construção, quer crescer a sua casa, quer ajudar um filho, quer ajudar uma filha, mas não tem condições. Não tem condições. Também você está aqui agora ouvindo essa palavra e olhando para a sua vida, que é o que nós temos que fazer. Trazer a palavra para nós, e olhando para a sua vida, talvez você pode olhar e dizer: não tenho uma fome na minha vida, eu tenho um desejo de alguma coisa, eu tenho uma falta de alguma coisa que eu preciso, e que só Deus, Ele pode fazer, só Deus pode saciar a minha fome. Talvez o meu filho não está no trabalho que ele quer e que eu queria que ele tivesse, e você diz: não, isso é uma fome que eu estou passando, que eu estou vivendo. Esse problema que você está enfrentando, ele representa a fome. E Samaria passou a necessidade, e eles foram ao extremo, ao ridículo, ao nojo, se alimentar de esterco de pombas, por causa da necessidade. E não era todo mundo. Tinha gente que não tinha nem para comprar o esterco de pomba e a cabeça de jumento, que tinha que morrer de quê? De fome. Samaria representa, a Síria, que era o inimigo, representa o diabo. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e o quê? Destruir. Então é assim que, infelizmente, Satanás tem feito na vida de muitas pessoas. Saqueando tudo, tirando tudo. Aí diz assim, continuando aqui no 26: passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor não te acudir, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Quer dizer, quando o rei, que era a maior autoridade da época, hoje a maior autoridade é o presidente do nosso país. Então é como se o presidente estivesse passando e as pessoas estivessem pedindo o quê? Socorro, ajuda. Quando o rei passou, a mulher disse: olá o rei, rei, me ajuda, me acode. O rei foi bem claro: se o Senhor não te acudir, de onde te acudirei eu? Da eira, do lagar? Eu tenho um alimento guardado? Será que eu tenho um estoque de mantimento guardado? Não. Se o Senhor não te acudir, não tem como eu te socorrer, não tem como eu te ajudar. E essa palavra hoje é para nós. Se não for o Senhor, esqueça. Porque amigo só é amigo, a grande maioria deles, é quando está tudo bem com você. É quando você tem para representar, é quando você tem para dar. Porque quando você não tem, os primeiros que somem são aqueles que se diziam seus amigos. Os primeiros que desaparecem. E infelizmente, eu falo aberto e claro, tem até familiar seu que só está perto de você quando você está bem. Quando você está passando dificuldade, some todo mundo, desaparece todo mundo. É por isso que você tem que colocar Deus como a tua prioridade. É por isso que você não pode de forma nenhuma, de jeito nenhum, oferecer as coisas de qualquer jeito para Deus, servir a Deus de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque se não for Deus, esqueça, ninguém aqui na terra pode fazer nada por você. Há um ou outro que pode tentar te ajudar, que pode tentar fazer alguma coisa, tentar. Mas se não for Deus, todos nós somos dependentes de quem? De Deus. Todos nós somos dependentes do Senhor.
E tu não adianta a pessoa querer ser orgulhosa, arrogante, achar que ela pode tudo, que ela consegue tudo. Não, nós dependemos de Deus. Se não for o Senhor, meu irmão, se não for Deus, não tem outra porta, não tem outra saída. Continuando, diz assim a palavra do nosso Deus: rasgou-lhe o rei, rasgou-lhe o rei, perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse, dá o teu filho para que hoje a comamos e amanhã comeremos o meu. Misericórdia. Cozinhamos, pois, o meu filho e a comamos. Mas dizendo-lhes eu ao outro dia, dá o teu filho para que comemos, ela fez o que, igreja? Escondeu. Você vê que olha a situação que o povo estava. Olha a situação que o povo estava, a ponto de partir para o canibalismo. Duas mulheres combinaram: vamos comer nossos filhos, é o jeito. Hoje bota o meu na panela, amanhã é o teu. Aí a primeira colocou dela, as duas comeu, quando foi no outro dia a outra foi e escondeu. Para não colocar, mas a situação difícil que o povo estava passando, que o povo estava vivendo. Aí vai dizer assim a palavra, aí diz assim: tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu, eis que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Todo mundo viu o rei vestido de quê? De pano de saco. O que pano de saco representa, pastor? Humilhação. O rei se humilhou, mas só aparência. Só o quê? Aparência. Ele não se humilhou diante de Deus de todo o seu quê? Coração. Porque tudo que o povo estava passando ali foi porque o povo virou as costas para quem? Para Deus. Foi porque o povo deixou de lado. E Moisés tinha falado para eles. Moisés falou: se vocês virar as costas para o Senhor, vocês vão passar dificuldade a ponto de um se alimentar do filho do outro. Mas eles viraram as costas, inclusive o rei. O rei da época era o rei Acabe, que perseguia os profetas, que mandava matar os profetas. Ele se humilhou, entenda, mas foi só aparência. Eu vou falar uma coisa para você, não é piada, mas eu vou falar abertamente. Às vezes você olha algumas pessoas e diz assim: meu Deus, fulano está na igreja, fulana está na igreja, e por que a vida dela está assim, uma escassez? Por que a vida dela está nessa falta de tudo? Porque fulana está na igreja e não está prosperando, não tem saúde, não tem nada a vida dela. Sabe por quê? Porque tem pessoas que quando você olha, você vê como uma pessoa de quem? De Deus. Mas é só aparência. É só o quê? Não tem compromisso com Deus, não é fiel a Deus, não tem temor, quer dizer, respeito com as coisas de quem? Aí você olha assim: é um homem de Deus. A gente não pode julgar, diga glória a Deus. A gente não pode julgar ninguém, porque a Bíblia diz: aquele que julgar da mesma forma será julgado. A gente não pode julgar, mas também nunca diga assim: fulano está passando por isso, está indo para a igreja, por que Deus não ajuda ela? Porque claramente quando alguém diz isso, a pessoa está colocando a culpa em quem? Em Deus. Mas você não sabe o particular daquela pessoa. Você não sabe como é a vida daquela pessoa com quem? Com Deus. Tem gente que mesmo servindo a Deus, está sendo envergonhado pelo inimigo, está sendo envergonhado pelo diabo, porque aparentemente ele vem na igreja, ele chega na igreja e tal, mas ele não tem compromisso. Às vezes ele vai lá
promete, entenda bem, trazer algo para a casa de Deus. Vou trazer uma oferta para a casa de Deus. Pastor falou do propósito, vou trazer um propósito para a casa de Deus. Pastor falou um propósito de R$20, eu vou trazer. Chega num dia, ele não traz. Ou chega num dia, ele traz 10, não traz o valor que foi pequeno, que ele prometeu a quem? A Deus. Essa pessoa está na igreja, às vezes pega o propósito, não traz, não é dizimista, fiel da casa de quem? De Deus. Tudo que pega, gasta tudo, acaba com tudo. Mas você está vendo todo dia na onde? Você está vendo todo dia na onde? Na igreja. Mas ela tem um particular. Na igreja ela pega a Bíblia, lê a Bíblia, mas em casa ela faz tudo ao contrário que diz a palavra de quem? Tem mágoa, tem ódio, deseja mal aos outros. Aí você olha assim, meu Deus, fulano está todo dia na igreja. É só o corpo, o coração ainda está no meio do caminho. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você. É impossível alguém obedecer a Deus, ter uma vida reta com Deus, e Deus não abençoar aquela pessoa. É impossível. Se você olhar na Bíblia, todos que foram fiéis a Deus foram honrados. Todos, você não vai ver na Bíblia nenhum que diz assim, esse foi fiel e não foi honrado, não. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que todos que respeitaram, que todos que honraram, que todos que foram fiel, que todos que obedeceram a palavra, foram abençoados por Deus, foram honrados por Deus. Porque o próprio Deus, ele disse ao profeta Eli, ele disse, eu honro os que me honram. Quem honra a Deus, você é honrado por Deus. Mas ele também disse, eu honro os que me honram, eu honro os que me honram, mas os que me desonram, mas os que me desrespeitam, esses são desmerecidos. Ou seja, não merece ser honrado. Quem não honra a Deus não merece ser honrado por Deus. Quem falou isso foi o próprio Deus, viu? Foi o próprio Deus. Ele disse isso. Eu honro os que me honram, mas os que me desonram são desmerecidos. Não merece ser abençoado. Foi o próprio Deus que falou isso. Por isso que se você quer ser abençoado, você tem que honrar o Senhor. Aí ele vestiu o pano de saco, só aparência. Aí diz assim no versículo 27. Disse, perdão, 31, desculpa, de 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu era homem de Deus, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Este, olha só, estava porém Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciões, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos seus anciões: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, e fechar-lhe a porta, e empurrai-o com ela. Aí diz assim: porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Olhe para cá. O rei estava passando por aquilo tudo porque ele era infiel, porque ele perseguia a palavra de quem? Mas ele botou a culpa no profeta, ele botou a culpa no homem de Deus. Ele vestiu o pano de saco, só aparência. A prova disso que ele disse, ainda desafiou Deus, porque ele disse: Deus quiser, Deus faça comigo o que ele quiser. Se a cabeça de Eliseu permanecer sobre os ombros, se Eliseu permanecer o quê? Vivo. Hoje não é diferente não, gente. Tem muitas pessoas que servem a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, e quando não prospera,
Quando as coisas não vão à frente, a culpa é da igreja. Vou mudar de igreja. O problema é aquele pastor que é chato, que é ignorante, quer que a gente vá para a igreja todo dia. Ele é o problema. Hoje é a mesma coisa. A pessoa, ela não quer reconhecer a sua falha, a sua infidelidade, a sua falta de compromisso, a sua falta de temor, a sua falta de respeito com Deus, com a obra de Deus, a sua falta de fé, a sua incredulidade. É mais fácil mudar de igreja. É mais fácil dizer não, o problema é o pastor. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Vou mudar de igreja. Não, aquela igreja não está dando certo não, porque que eu não estou abençoada, não sei o que. A pergunta é, está honrando a Deus? Está obedecendo direitinho? Está sendo fiel? O rei poderia dizer, não, eu errei. Eu persegui os profetas, mandei matar profeta, eu não aceitei a palavra de Deus, eu servi a outro Deus, eu errei. Não, esse profeta miserável, hoje é a mesma coisa. É esse pastor que é ruim, é esse pastor que não presta. Sim ou não? Ainda eu digo mais. Tem gente que ainda, quando pergunta, fulano, e aí rapaz, teu parente não vem mais na igreja por quê? Por causa do pastor. Mentira. Mentira. Não vem mais porque não queria compromisso com quem? Quem quer compromisso com Deus não tem que olhar para pastor. Quem quer compromisso com Deus tem que colocar Deus no coração e servir ao Senhor. Mentira. Não vem mais por causa do pastor. Mentira. Não veio porque não queria compromisso com Deus. Quem quer compromisso com Deus, olha para Deus e vida que segue. Ou eu estou errado? Olha para Deus e vida que segue. Posso continuar pregando ou tá bom? Então pronto. E vida que segue. Diga glória a Deus. Amém? Porque eu e você já passamos por um momento difícil, sim ou não? Já passamos por dificuldade, sim ou não? Passei na mão de um regional uma vez, a missionária está ali de testemunha. O sangue dele não bateu com o meu. Não sei, não fiz nada a ele, não disse nada a ele. Só servia a Deus, amém? Eu era os primeiros a chegar na sede regional. Primeiro, que eu morava perto, a minha igreja era perto. E o regional olhava para mim, aí tinha 12 igrejas na região, 12, só não vou dizer o nome dele por questão de ética. Tinha 12 igrejas na região, e eu era o primeiro a chegar. E ele dizia assim, chegou primeiro hoje, né? Sim senhor. Pois você vai ser o último a ser atendido. Eu dizia para ele, sim senhor. Ela está ali de testemunha. Cansei de chegar primeiro. Era para mim sair 9 da manhã. Eu saía 2, ia para casa 2 horas. E terça-feira eu estava lá pregando a palavra, o povo sendo curado, sendo abençoado, sendo liberto. E foi mais de um ano, não foi? Foi 1 ano e 2 ou foi 1 ano e 3 meses. Nessa guerra, nessa luta, nessa batalha. Nessa luta. Aí, olhe bem. Ele chegou, fez a reunião. Vou na igreja de vocês fazer uma concentração. Pronto. Na igreja de cada um. Um sexta de noite, outro quinta de noite, outro só horário à noite, o melhor horário. O melhor o quê? Ele olhou para mim e disse: rapaz, você escolheu um horário bom para você. Domingo, 3 da tarde. Se vire. Eu quero o povo na igreja. Sim, senhor. Trabalhei. Desde a segunda-feira que ele falou até num dia, carro de som, evangelismo. Chamei os obreiros, conversei, a gente trabalhou, evangelizou. Diga glória a Deus. Quando foi num domingo, amanheceu chovendo. O dia inteiro.
acordei chovendo, fiz o carro de som domingo de manhã, chuva, e chuva pesada, e eu disse, está na mão de Deus. Quando foi 2 horas da tarde, 2 horas não, minto, 1h30, quando foi 1h30 da tarde, me abriu um sol, que até as poças de água secou. Quando deu 2 horas, ele chegou na igreja. A reunião era 3, 2 horas ele chegou. Bateu no mesmo, disse, hoje eu te tiro da região, essa igreja está vazia. Botou caravana, onde para pegar o povo em algum lugar. Eu digo, eu não trabalho com caravana não, pastor. Não gosto de trabalhar com ônibus não. E como é que o povo vai vir? Eu digo, Deus vai abençoar. Aí ele fez assim, ele tinha um jeito de andar assim. Aí foi, entrou, tal, ficou no escritório. O tecladista dele montando o som, tudo direitinho, pá, tal. Aí ele disse, quando o povo chegar, não, se o povo chegar, você me chama. Falou com o tecladista dele. E a gente no escritório, suco, caldo de cana, café com leite, lanche. Diga glória a Deus. Tem que tratar bem o perseguidor. Tem que tratar bem. Tudo do bom e do melhor. Diga glória a Deus. Aí pouca hora deu 3h10. E eu não tinha câmera ainda não. Não tinha aquela câmera ainda não. O tecladista entrou. Ele disse, e aí? Tem umas 2 pessoas lá fora. A igreja era um pouco maior do que essa aqui. Eu tenho umas fotos lá de Quaraci. Tem umas 10 pessoas lá fora. O tecladista disse, pastor, tem gente no passeio. E eu ainda disse a ele, quando ele saiu, eu disse, o senhor pode ir que vai ter milagre lá fora. Deus vai fazer. E Deus fez, curou gente, libertou gente, abençoou o povo. Deus é grande, igreja. Então quem serve a Deus não tem que estar olhando para ninguém não. Serve resenha. Tem que olhar para quem? Vai em frente. Resultado, hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Ele mudou de região, aconteceu um problema com ele, e ele não saiu, ele foi tirado da obra. Estou feliz com isso? Não. Não devo nada a ele, ele não deve nada. A vida que segue, ele está lá, não sei onde está. Amém? Tenho raiva dele? Raiva de quê? Para quê? Perder minha salvação? Eu tenho que olhar para quem? Deus me abençoou na época dele, diga glória a Deus. Não passei fome, pelo contrário. Foi uma época mais abençoada. Amém? Foi a melhor época. A gente tem que olhar para Deus. Estou falando isso para você entender. E quando a gente serve, a gente não tem que estar olhando para ninguém não. Olha para Deus, vida que segue. Vamos embora, vamos servir a Deus, vamos em frente. Deus é fiel. Deus vai te honrar. Amém? O homem não me respeitou, mas Deus me honrou em todo o tempo. A mesma coisa é você. Deus vai te honrar, vai te abençoar. Olha para Deus e vida que segue. Eu sei que você também aqui já passou poucas e boas. Talvez nesse ministério, em outro, com pastores. Eu sei. Sabe, eu não sei, eu vivo no meio deles. Eu sei que tem cada uma peça rara, uma joia preciosa. Mas você está aí de pé. Continuando, diz assim, ó, versículo 33. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro e disse, ó rei, este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Quer dizer, o recado do rei foi, esse mal está vindo de Deus. O que eu vou esperar mais de Deus? O que Deus vai fazer por mim agora? É a pergunta de muitas pessoas. É a pergunta de muita gente. Eita glória. O que eu vou acontecer agora comigo? Pastor, o que Deus vai fazer? Pastor, como é que Deus vai me abençoar? Porque eu estou servindo a Deus e eu estou passando por essa escassez, por essa dificuldade. Eu estou passando por essa tempestade e agora
Olha o que diz no versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do pastor. Amém? Amendoim. Quem falou amém? Não. Quem é a palavra que abençoa? Você está vendo que eu acabei de falar? Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Ele disse: assim diz o Senhor, vai ter farinha e cevada para esse povo comprar e comer. A boa notícia chegou. Ele disse: vai ter resposta de Deus, vai ter boas novas. O rei disse assim: o que eu esperarei do Senhor? Eu traduzo a palavra do profeta: vai ter boas notícias. Hoje, pela misericórdia dele, eu sou profeta de Deus na sua vida, e eu quero dizer: espera, porque vai ter boas notícias. Vai ter boas notícias. Vai ter boas notícias na saúde, na vida financeira, na família, nos teus caminhos. Aquela porta que está fechada, aquela causa na justiça, assim diz o Senhor: te prepare, porque vai ter boas notícias. Vai. Pode colocar no seu coração. Você precisa crer. Se você não crer, você não vê. O problema de muitas pessoas é esse, que tem muitas pessoas que recebem a profecia e não crê. Diga glória a Deus. Tem muita gente, pastor, quando passa um propósito aberto para todo mundo, diga glória a Deus. Tem gente que crê, toma posse e é abençoado. Tem gente que não crê, você é livre. Mas quem crê recebe, quem crê vê. Diz assim, versículo 2. Olha só o que diz: porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Duvidou. Quem duvida não recebe. Ele disse: nem se o Senhor fizer janela no céu, vai acontecer isso. Profeta irado: irei, mas não peguei. A gente pode se irar. Você acha que o profeta falou manso? Falou nada. O profeta disse irado: pois é, você vai ver, mas não vai comer. Tem gente que está assim, só ouve na vida dos outros, só vê na vida dos outros. Muitas das vezes é porque não crê, é porque não toma posse, é porque não confia que Deus vai prover, é porque não acredita que Deus vai abrir a porta. Aí o que acontece? Ela só ouve, ela só vê na vida dos outros. Mas tem gente que crê, tem gente que confia, tem gente que persevera e todo dia está vendo o agir de Deus na sua vida. Todo dia está vendo manifestado o poder de Deus, o derramamento da glória de Deus. Você vai ver. Você duvidou, não foi? Você vai ver, só ver. Você só vai ficar no cheirinho. Só vai sentir o cheirinho da farinha. Mas não vai comer, não vai experimentar. Porque, gente, vou falar uma coisa para você. Acho que eu já falei aqui. Se eu não falei, eu vou falar. Quando precisar, eu falo de novo e assim sucessivamente. Deus trabalha com fé, mas o diabo trabalha com dúvida. Nunca se esqueça disso. Quando vier a dúvida no seu coração, pode repreender, porque Deus trabalha com fé.
Não aceite dúvida no seu coração. Toda vez que você duvidar de uma cura, duvidar de um milagre, duvidar de uma bênção, ou de algo que vai acontecer na sua vida, vier a dúvida, pode repreender, que é o diabo tentando atrapalhar. Deus trabalha com fé. Quem trabalha com dúvida é o diabo. O homem que o rei se apoiava, logo o de confiança do rei, se o Senhor fizer janela, eu quero ver. Em outras palavras, eu quero ver. Eu duvido que amanhã vai ter farinha, rapaz. Não tem, o povo não está trabalhando, a terra não está produzindo, não tem nada, vai ter farinha amanhã. Nem se o Senhor fizer janela no céu. Só que a palavra diz, o próprio Deus diz: abrirei as janelas nos céus, derramarei bênçãos sem medidas. Então não existe nada que Deus não possa fazer. Diga glória a Deus. Vou pular a história que é longa. Capítulo 7, onde você está, no versículo 16. Capítulo 7, versículo 16. Então saiu o povo, olha só, do arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueiro de folha de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um, olha só, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. No outro dia, o povo saiu na porta, já estava vendendo na porta da cidade cevada e farinha, segundo a palavra do homem de quem? O homem de Deus. Aconteceu. Agora o que aconteceu com o incrédulo, ó. Deram ao rei guarda a porta ao capitão em cujo braço se apoiava, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei, olha só, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueiros de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão, olha só, aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso. Segundo essa palavra, dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Para terminar, diz assim, ó: assim lhes sucedeu, porque o povo atropelou na porta, e ele... Nunca duvide da palavra de Deus, do homem de Deus. Amém, gente? Creia. Ele morreu atropelado. Mas uma coisa me chamou a atenção: a incredulidade, a dúvida mata a pessoa, não fisicamente, mas espiritualmente. E a morte espiritual leva à morte física. Tem gente que não acredita na cura, morre com aquela enfermidade. Tem gente que não acredita na prosperidade, morre na miséria. Tem gente que não acredita na restauração do casamento, morre com o casamento destruído. Leva à morte de fato a incredulidade. Mas sabe o que foi que me chamou a atenção? Algo muito forte, que o profeta disse: tu vai ver e não vai comer. Vem aqui, Misael, por favor, rapidinho. Deita aqui, meu filho. Isso, virado para o povo, para lá, virado para o povo. Imagina você, o povo, passando com um saco de quê? De quê? Pisando nele. Ele estava vendo a farinha sendo pisada ao mesmo tempo.
O povo passava com um saco de farinha. Não vou pisar em você não, pode ficar tranquilo. Não precisa ficar tremendo não. O povo passava com um saco de farinha por cima dele. Será que ele viu? Viu. Porque ele não morreu nas primeiras pisadas. Primeiro ele teve que ver. Ele viu e não o quê? Não comeu. Assim acontece. Obrigado, filho. Assim acontece com quem não acredita, só vê, só ouve. Mas eu vim aqui dizer que eu não quero que você só veja e ouça. Eu quero que você conte. Eu quero que você fale. Eu quero que as pessoas passem a ver na sua vida. Eu quero, Deus quer. Mas você também tem que querer. Você também tem que querer. Você também tem que tomar posse. Você também tem que acreditar. Diga glória a Deus. Mas creia no Senhor, que essa escassez não vai permanecer, mas que a boa notícia vai chegar. E permaneça servindo ao Senhor. Amém? Guarda a palavra de Deus, porque pode ter certeza que as boas notícias vão chegar para você. Sua vida não vai ficar desse jeito. O rei falou: o que esperarei do Senhor? Ele disse: fica tranquilo, que amanhã acaba essa fome. Amanhã vai ter farinha para esse povo. Deus está dizendo para você: fique em paz, a boa notícia vai chegar. Amém? Você recebe essa palavra? Então fica de pé em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Essa é a palavra que te abençoa. Diga glória a Deus. Coloque a sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. E a primeira coisa que você vai pedir para Deus é para tirar toda dúvida do seu coração. A primeira coisa que você vai pedir para Deus agora, para o Espírito Santo, tirar toda a incredulidade.